E aí... Bati a mão. Então vamos no batuque aqui, gente. Então vamos! Ô, gente, sabia que eu vi um vídeo nas redes sociais esse fim de semana? Falando da risada da mulher. Gente... Mas a mulher era você? No caso, poderia ser. Dizendo que as princesas riem baixinho. Pra gente observar nos filmes da Disney que as princesas riem... E quem é que ri alto? Quem é que ri alto? As vilãs, as malvadas. Verdade. Como é que as princesas riem? Quem vai gargalhar? Bruxas e as mulheres de cabaré. Bruxa antes ou depois de fazer uma maldade. E aí eu descobri por que eu sempre me identifiquei mais Pronto. com as vilãs, com as malvadas. Mas isso não é sobre maldade, isso é sobre liberdade. Vamos que vamos! Aqui é Amanda Costa. Aqui, Febra Gato. Eu, Alberto Reutemann, novamente ao lado de Pedro Veríssimo. Obrigado. Pedro Veríssimo, que é a nossa participação especial nessa temporada 2026 Hackeado, onde a gente fala sobre o nosso Hackbook de tendências, Hackbook definitivo para o RH. Hoje nós vamos falar da tendência número 2. A gente deu o nome para esse episódio, assim, cada um aprende do seu jeito e o RH que lute. Estamos começando! Roda! Nesse mês de novembro, a gente está com a temporada 2026 Hackeado no ar. Tendências obrigatórias para o RH. A gente vai mergulhar no Hackbook definitivo de tendências para o RH, um relatório criado aqui pela Escola do Caos, capitaneado por Pedro Veríssimo, que traz as tendências que você, que trabalha com gente, não pode deixar de ficar de olho no seu planejamento para o próximo ano. No episódio Cada um aprende do seu jeito e o RH que lute, a gente fala sobre a segunda tendência desse Hackbook, que é o fim das universidades corporativas. Uau! O fim das universidades corporativas e a chegada da era do aprendizado autônomo, Alberto Reutemann. O documento, nosso documento, mostra que o colaborador de hoje aprende como a gente consome, né? Sob demanda, na hora que a gente precisa, de forma personalizada e contínua, o tempo todo. E o RH precisa deixar de ser um provedor de cursos para virar um verdadeiro curador de experiências de aprendizado. Então, esse é o nosso tema de hoje e eu começo com Pedro Veríssimo. Pedro, o Hackbook fala que o aprendizado agora funciona como um streaming. Como é que é isso? Vou dividir em duas partes a minha resposta, porque primeiro o streaming, para a gente, deixar claro o que a gente quer dizer quando a gente coloca isso, é desse serviço sob demanda. Eu vou aprender quando eu quero, escolher o que eu quero aprender, então eu tenho muito mais autonomia nesse processo de aprendizagem. Mas por que a gente coloca fim das universidades corporativas? É para chocar? Não só, porque hoje o grande lance é que não existe mais um streaming. A gente aprende enquanto streaming, e faz sentido, é sob demanda, é quando eu quero, é o formato que eu quero, é o tema que mais faz sentido para mim naquele momento. A questão é que a universidade corporativa, ela é um streaming. Hoje a gente tem um monte de streamings. Então, a lógica muda nesse sentido. Eu posso aprender na universidade corporativa? Pode. Mas se você prefere aprender dirigindo o seu carro, conversando com o ChatGPT, tá tudo certo. Se você gosta de aprender com um podcast que não está dentro da sua universidade corporativa, tá tudo certo. O compromisso é com o aprendizado, não é com a plataforma. Então, o streaming é nesse sentido. Eu não sou fiel ao streaming A ou ao streaming B, mas eu sou fiel ao conteúdo, àquilo que me interessa naquele momento. É aí que eu quero chegar, Pedro, porque assim, a impressão que eu tenho é que cabe ao RH garantir coerência nessa Exato. Trilha escolhida. Então, assim, quais são as habilidades, quais são os aprendizados que esse funcionário precisa para o atingimento de metas daquela empresa. Então, assim, nesse sentido, é que o RH passa a ser um grande curador, uma grande bússola? E acho que não é só para alcançar o objetivo. Porque em determinado momento essa pessoa pode ter as habilidades para alcançar aquele objetivo específico da área. Isso não quer dizer que ela para o processo de aprendizado. O RH ele tem que ser um curador para identificar potencial, para entender onde o mercado está caminhando e quais habilidades ele precisa ter à disposição.
E aí ele tem que ser um curador nesse sentido. Ah, tudo bem, eu preciso da habilidade A e B para conseguir alcançar os objetivos da minha área. Se eu conseguir dar esse treinamento, eu dou o check e bora para outro público? Não. As pessoas estão em processo constante de desenvolvimento. Então, um curador é muito nesse sentido de conseguir fazer a zeladoria do conhecimento que circula na organização. Né? O que vem, quais são as habilidades que circulam na nossa organização? Qual o tipo de conteúdo circula aqui? Como é que a gente, enquanto RH, está deixando esse posto de provedor e passa a ser curador de conteúdo? Eu não detenho mais o conhecimento e todos os meandros de para onde a aprendizagem caminha. Eu passo a fazer curadoria. Olha, tem pessoas discutindo isso, as fontes legais são essas, existem diversos formatos, e aí a gente consegue chegar naquela lógica da hiperpersonalização, que a gente ouviu falar tanto tempo e até hoje não era possível. Hoje eu consigo hiperpersonalizar qualquer conteúdo. Eu faço um conteúdo para mim sob medida. É o conteúdo pro Pedro, o conteúdo para Amanda, pro Alberto, pro Fê. E são conteúdos, às vezes, com o mesmo tema, mas de jeito e abordagens completamente diferentes. Sim. Muito bom, Pedro. Eu acho que esse caminho de autonomia no processo de aprendizagem, ele é interessante, né? Eu acho que é até atrativo para a funcionária, para o funcionário, para o colaborador, a colaboradora de uma grande empresa, porque dá uma sensação de liberdade. Sim. Mas junto com grandes liberdades vem grandes Responsabilidades, responsabilidades também, né? Sabe que agora eu entendi por que vocês falaram 2016, menino, lá no outro? Se você não viu, minha gente, vai lá ver o primeiro. Ele Por faz favor. questão Ele de faz continuar. questão de Eu vou enfatizar. A Escola do Caos lançou o Hackbook Definitivo, que é o nosso relatório de tendências para 2016. Rapaz, tá certo isso. Não, gente, porque tem gente vivendo na universidade corporativa ainda, então acho que é porque a gente verdade. tá lá em 2016. Isso, Ah, agora entendi, fez sentido, tá, gente. entendi, Minha tá inteligência certo. agora se mostrou. Foi uma falha. Voltei. E aí, a essa altura, você já viu de novo o corte da gente falando do 2016. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Nélio. Muito bem. Tá certo. Alberto, a autonomia é linda no discurso, né? Aparentemente, é algo que atrai todas e todos nós, né? Mas, na prática, será que ela pode gerar um pouco de solidão corporativa também, né? Porque é gostoso, às vezes, fazer trabalho em grupo, treinar a colaboração, né? A gente fala de fazer um trabalho onde realmente todo mundo tenha o seu papel ali, não fique um pesquisando e o outro segurando a cartolina. E aí, nesse sentido, como é que a gente faz para equilibrar liberdade e suporte? Você, como presidente da Associação Brasileira de Profissionais de RH, qual é o conselho que você traria para esses profissionais para que eles possam equilibrar liberdade e suporte nesse novo jeito de aprender dentro das organizações? Eu acho que o RH tem uma responsabilidade das diretrizes, né? Como o Pedro disse, a empresa, a liderança, ela vira uma grande curadora dos temas que precisam ser desenvolvidos. Até porque a liderança identifica os gaps no dia a dia daquilo que falta. Só que hoje você aprende do jeito que você quiser. Então, tem algo que as empresas muitas vezes não fazem, que é te estimular como você aprende a aprender. Esse deveria ser o primeiro curso. Como você aprende a aprender. Porque cada um vai ter de um jeito diferente. Eu vou ter uma prateleira de alternativas que não necessariamente vão estar dentro do meu LMS, que para mim também já é coisa do passado, né? Assim como a universidade corporativa é coisa do passado. Por quê? Por que me explicar? Por que a universidade corporativa é coisa do passado? Isso é polêmica, É hein? polêmica. Bota um Polêmica, carimbo de polêmica aí. A universidade Bota- corporativa Olha é essa, coisa do repete passado. essa frase, deixa eu ver. Universidade corporativa, desculpa, se você é RH está aberto ao novo, vai ter que repensar algumas coisas na sua empresa. Universidade corporativa. Tem empresa que Ah. nem montou ainda a Pois universidade é, corporativa, mas mas não tá rola querendo, mais. tá no plano. Não Não rola. precisa, não monta. Às vezes é um Não RH faça. demodé, out-fashion, outdated, out tudo. Durante um tempo isso foi legal, isso funcionou. Quando você vai numa universidade, você parte do princípio que alguém vai dizer como você vai aprender. Então a primeira coisa que você procura lá é o conteúdo programático. Então, de uma maneira inconsciente, você abre lá e fala assim, deixa eu ver, no mestrado é assim, deixa eu ver quem é meu professor, deixa eu ver qual é a matéria, ele vai dar prova, ele vai dar trabalho em equipe, alguém está ditando como você vai aprender.
Quem é essa pessoa para dizer como você vai aprender? Quem é essa pessoa para dizer que você vai levar 5 anos para fazer uma faculdade de Direito, 4 anos para fazer uma faculdade... E se eu quiser fazer em 2? Se eu quiser fazer em 1? Então, a lógica é que as empresas adotaram a premissa da universidade corporativa para dizer como você vai aprender algo que é o business dela. Eu posso aprender mais rápido. Me deixa uma semana, eu vou fazer todos os cursos aqui. Eu vou fazer resumo, eu vou fazer podcast, eu vou me desenvolver. Só preciso dar as diretrizes. Então, a universidade corporativa hoje, ela engessa o processo de aprendizagem. Ela pode ser um streaming gigantesco, com um monte de coisa, como o Pedro falou, e vai me dar uma diretriz. Se eu tenho um aprendizado mais voltado para tecnologia, para trabalho em equipe, para colaboração, como você disse, eu vou me jogar. Talvez eu tenha que ir para a sala de aula, porque eu aprendo assim. E tudo bem. Mas a lógica é que a empresa vai dar liberdade para que cada um adote a sua velocidade e ganhe competitividade em cima disso. Mas eu queria fazer um disclaimer aqui. Esse episódio, e tampouco esse relatório, não estão aqui para falar mal das universidades corporativas. Porque eu acho que é um caminho, assim, acho que foi bárbaro, né? A gente pode até pesquisar, Felipe, por favor, Com me vocês? ajude aí rapidamente. Felipe GPT. Vamos descobrir quando foi fundada a primeira universidade corporativa do Brasil. Nós até já sabemos sei. que... Sim. Você até já sabe? Nós sabemos que uma delas, inclusive, de um grande banco, é premiadíssima, Premiadíssima. né? Então, assim... Tem a Universidade do Hambúrguer, no McDonald's. Sim, então, assim, nós temos universidades corporativas que cumprem ainda hoje um papel muito importante. Sim. E eu acho que seria natural do ser humano se basear. Qual seria um modelo de ensino-aprendizagem consagrado? O de universidade. Eu vou levar para dentro de uma empresa. Porque ensinar até aqui não é core business de empresa de outros setores. É core business de empresas de aprendizagem. Então, foi se buscar um modelo. Então, assim, pelo menos agora, a gente tem de onde partir, você não acha? Eu acho que sim. Eu Inclusive acho que o nome, né? Universidade remete a isso, né? Ó, nós não somos os especialistas, então vamos pegar esse modelo de Exatamente, exatamente. Então, acho que é natural que tudo fosse bem, é dessa natural. forma. Então, vamos, o que funciona? Preciso ensinar, eles precisam aprender. Deixa eu ver o que funciona. Ah, é a universidade. Todo mundo faz uma universidade. Para crescer na vida, a gente faz o quê? Universidade. Mas eu acho que hoje você tem o modelo dos ecossistemas. Então, não é rígido, é flexível. Então, o Pedro trouxe uma informação super importante que leva o nome de ubiquitous learning, né? Uma palavra em grego, que é eu aprendo aonde eu quero, da forma que eu quero, como eu quero. E a universidade, ela dá a diretriz. E é por isso que para muita gente é muito difícil você fazer aqueles programas obrigatórios de prevenção à lavagem de dinheiro. Coloca lá, senta o dedo, vai, porque é chato. A aprendizagem durante muito tempo foi vinculada a um processo chato. Mas espera, isso daí precisa fazer, esse curso aí. Precisa, sem mas meter o dedo, é inclusive. possível que seja feito. Veja, a gente está numa discussão, inclusive, no Congresso, de derrubar a exigência de autoescola para você... Não, já foi. Já foi. Já foi. Já teve Caiu, a sanção. não precisa. Já caiu. Então, E eu tinha acabado de pagar pro meu filho? Por que eu sou obrigado a sentar com alguém ou dirigir com alguém para que essa pessoa me ensine obrigatoriamente? Eu quero aprender com meu pai, quero aprender com a minha mãe, sozinho. Quero aprender no YouTube, quero aprender... me faz a prova. Eu te provo que eu estou capacitado. Mas a obrigatoriedade do ensino você vai me trazer? Não. Se a gente não está falando de pedagogia, tá? Pedagogia é uma outra lógica. Você precisa ter uma diretriz unidirecional. A criança aprende pela repetição. Agora, falando de adulto... Não, mas nem necessariamente. Você tem escolas diferentes, Imagina, claro. totalmente. Né? Mas você tem tendências e correntes. Agora, fazer com que o adulto aprenda da forma como você acha que ele tem que aprender numa empresa, não existe mais isso. Aí você gera só esses treinamentos obrigatórios, que você fica passando e você não gera aprendizado. Não, você e gera aí, certificado no final. Porque não então, prova nada, né? A empresa fingindo que ensina e a funcionária fingindo que aprende. Aliás, falando desse engessar, eu tinha aqui nas minhas anotações que eu tinha colocado que, tipo, quando a empresa coloca essa questão de, tipo, o aprendizado é uma coisa obrigatória, por mais que o tema seja obrigatório, a gente precisa buscar formas de gerar necessidade e curiosidade da pessoa fazer aquilo. E sentido, né? Especialmente. Exato, o propósito, por que você está fazendo isso aqui? Não vou colocar você aqui sentado, vai, passa a tela aí e vai aprender, porque não vai aprender, viu, gente? Não vai, só vai cumprir a tabela, só vai dar check lá na sua tabela, cumprir, não cumpriu nada. Eu já devo ter contado em algum episódio, mas eu vou contar de novo aqui. Gente, acontece aí na sua empresa. Tem funcionário nesses treinamentos obrigatórios que bota
o estagiário Ixi, eu para quero ir nomes. dando setinhas, para ir metendo o dedo, como o Alberto fala, para fingir que fez o treinamento, hein? É Isso isso está aí. acontecendo aí. Fala, Fê. Não, eu estava falando que a questão desse aprendizado que, se você não gera curiosidade, a necessidade e tudo mais, fica muito menos uma cultura de aprendizagem e muito mais um compliance, né? Tipo, Total. tem que. Uhum. Ó, isso aqui é obrigatório, É isso aqui tá... verdade. E aí você sai da cultura e vai pro compliance de aprendizado. Sim. Completamente. Horrível. Não, gente, aonde a É gente tá... protocolar, né? E aí não mexe tem ponteiro, não tem sentido. sentido nenhum. Você nunca né? vai ser uma organização que aprende Que- se você fizer a aprendizagem ser obrigatória. Eu trouxe um exemplo ao vivo aqui que a gente pode falar desse. Pode? Pode. Beijo, se mede. Ah, tá postado, tá postado. pode. E- Ó, Carla da CIMED postou, e o pessoal veio aqui, inclusive no LinkedIn dela, falou assim, nossa, que ideia legal, gostei. Põe aí, para todo mundo ver o post. Ensinando como que ela colocou todos os funcionários para aprender sobre CIPAT. Diferente de tudo. Ela fez um álbum de figurinhas. Que Tão legal. simples. Mas daí, tipo, pra você trocar a figurinha, você tinha que saber o que tem nessa figurinha aqui. Tá vendo? Vocês estão vendo aí? Vocês têm que colocar, pra aprender isso daqui, você vai ter que achar a figurinha. Então, você vai trocando figurinhas com as pessoas e trocando aprendizado pra Que legal. conseguir, o quê? Completar teu álbum ali. Então, Uhum. pensa sobre, formas. É... CIPAT. Sobre CIPAT? Yes. Porque a CIPAT é semana interna. É, da CIPAT. Prevenção Sim, a acidentes de trabalho. isso, é. Então, ela fez, para tratar de temas relacionados a acidentes de trabalho, ela fez uma figurinha, Super um diferente. álbum de figurinha e distribuiu na semana interna. Simples, Que criativo. legal. E que vai gerar, com certeza, o engajamento da galera. Pelo menos de trocar figurinha, você vai ter que saber minimamente ali Uhum. o que tem na sua figurinha pra você Que legal. trocar. É que quando a Gera gente emoção, pensa- gera engajamento. Quando a gente pensa aprendizado, a nossa cabeça vai muito rápido para esse modelo tradicional, né? De alguém falando para pessoas ouvindo, né? Eu sempre falo de que se a gente pegasse um carro, um DeLorean, do De Volta para o Futuro, e alguém de 1600 viesse para cá, ia achar tudo uma loucura, né? As tecnologias, o mundo ia estar uma maluquice. Mas se ele entrasse numa sala de aula, em uma universidade tradicional, numa escola, ia se sentir em casa. Porque a gente não mudou esse modelo mudou. de aprendizagem. E a universidade corporativa, muitas vezes, reproduz esse mesmo modelo. Ainda que de forma digital, tal, mas é a mesma coisa. É alguém ditando como que eu tenho que aprender. Você vai assistir, pode ser um vídeo, um podcast, mas é sempre alguém falando o que eu tenho que fazer. Não faz mais tanto sentido, como o Alberto colocou. A gente tá falando de adulto, né? E uma realidade que a gente nunca teve tanto acesso à informação. Que a gente pode ter tanta autonomia nesse processo de aprendizagem, né? Deixa eu trazer um dos tópicos o nosso relatório, ele é tão sensacional aqui, puxando a sardinha para o nosso lado, né? Puxando o tubarão para o nosso lado, né? Que é um nome que eu não gosto muito. O número 2, aprendizes... Sardinha a gente quer bem longe. Sardinha a gente quer longe, né, cara? Sardinha né, é indigesto. Aprendizes são consumidores exigentes, escolhem o que, como e quando aprender. Então, isso é muito legal porque muitas vezes o RH não trata o aprendiz como um consumidor exigente. Isso é sensacional. Por quê? Na seleção de consultores ruins, na seleção de consultorias que tem um preço mais baixo, de repente que vai fazer uma coisa mais fã e não vai mensurar o processo de desenvolvimento. Então, o RH, muitas vezes, a gente vê isso acontecendo na prática, não se preocupa com a entrega de profundidade, entrega com a entrega de plasticidade. É muito legal, vai fazer, vamos pular todo mundo, vamos fazer... Cara, você tem que zelar pelo processo de aprendizagem. Por isso... Conte-me mais sobre plasticidade nesse A contexto. plasticidade, porque é o seguinte... Bexiga, deve ser? Ah, tá. Porque plasticidade, pra mim, veio a questão de, tipo, plasticidade cerebral. Que, tipo, eu vou abrindo caminhos, assim. Então, pra mim, é... A bom, minha, acho que ele quis dizer não é isso. coisa plástica, É o aparência. Tá bom. A minha plasticidade está relacionada ao seguinte, eu escuto muito RH falando o seguinte, o pessoal não gostou do treinamento. Ah, e quem disse que tem que gostar? Exatamente. Tem que gostar. Ele, Às vezes a pessoa não gosta. ele Então não vai. Porque não incomoda. vai, ele tem que aprender. Esse que é o ponto da às plasticidade. Às vezes quando Ai, foi provoca lindo. não é legal. Foi maravilhoso, as pessoas saíram emocionadas, as pessoas adoraram as coisas. Não é para adorar o processo de aprendizagem, é para você aprender. É pra provocar. Você pode criar discussões incríveis, as pessoas vão sair. Você vê muita gente falando, eu não gostei do treinamento. Eu falei, por quê? Porque o conteúdo não estava legal. Cara, você está participando de um processo de aprendizagem. E você, o que você fez
para que o conteúdo ficasse legal? De que forma você trouxe a sua realidade? Eu ia falar como ele fez, cadê o negócio que ele fez aqui? Cadê o beatstick? Peraí. Cadê? É assim que ele resolveu, ó. Ah lá, Ah, não ó. gostou, cara. querido? Pois é, cara. Você sabe que esse que é o Foi grande assim, problema da olha, velocidade. É duro, né, cara? Porque assim, a grande questão Vai, Felipe. de avaliar se um treinamento é bom é avaliação de aprendizagem, É não avaliação de reação. Uhum. Muitos RHs olham a avaliação de reação e falam assim: não gostei do hotel, nota 7,5. Ah, e o coffee Olha como break. foi o coffee É. break. Cara, o negócio é você ver a avaliação de aprendizagem. Vamos botar uma prova? Responde aí. Você lembra qual era a frase que a gente falou? mas Você daí lembra não é qual era a muito frase? Prova, Então, você vai ter que Alberto. A gente colocar. tá falando que precisa evoluir, você tá falando prova? Eu acho que é necessário, porque você vai ver se. Eu não justamente- concordo, não Eu gosto também, de prova. a gente não Como é vai que a gente tá vai mensurar a concordando. aprendizagem? Não, eu A não... aprendizagem tem que mensurar Eu de acho, alguma forma. eu acho a premissa, Tá, mas a você premissa acha que- da, que- da mensuração é boa. Acho Não, que mas no tem que formato, ser a prova. Exato, é isso. Não, eu Seja um concordo, quiz. eu concordo. Simulação não é isso. Mas é o É o que dia É a vai como dia. mensurar. é que você aplica no dia a dia aquilo que foi ensinado. Quem vai dizer? Não é sobre coffee break, não é sobre ser fã, não é sobre prova. É sobre como que aquilo fez sentido, se conectou com o que eu preciso fazer no Quem meu vai dia a falar isso? dia. É o líder. O E líder, acho- é não, o não só nível o líder. 3. Mas eu acho que tem que gerar desconforto, isso eu concordo. Uhum. Mas eu acho que não é só desconforto, eu acho que você tem que gerar emoção. E o desconforto pode ser uma reação, uma emoção ali que não é tão Pode boa ser. para as pessoas. Mas eu acho que faz parte também o coffee break, faz parte o hotel, Faz. porque faz parte da experiência Da de aprendizado. experiência. Mas Se você não for pode dar o ruim, peso. você Ah, já mas tem quebra gente que ali. só vai Gente, por causa mas- do coffee break. É que se a gente não levar isso em Aqui consideração... não é padaria não, hein? Não é padaria, É que se a gente não for vai. levar isso em consideração, a gente vai voltar nos modelos antigos. Por que as pessoas não Então vamos gostam? voltar, tá mais fácil. Por que as pessoas não gostam desse modelo tradicional? Porque elas são obrigadas a sentar e escutar. Por que as pessoas preferem ouvir no carro, ouvir no sofá? Porque essa experiência faz parte do processo Da de autonomia. aprendizagem. Quando E eu eu- escolho é. a forma como eu aprendo, se é no meu sofá, se é dirigindo o meu carro, se é jogando, se é fazendo uma prova, ou se é lendo um livro, é porque isso me traz uma emoção boa. Se a gente tá falando de autonomia, a gente tem que falar É- de emoção, a gente a gente- pode desconsiderar Concordo e também tem que falar sobre gerar a necessidade. também. A pessoa fundamental. precisa visualizar o que ela vai ganhar, para Uhum. que ela tá ali. E a gente tá falando aqui o tempo todo do mestrado. Cara, o mestrado a gente faz na sexta-noite, acabou o fim de semana. Uhum. Mas você Acabou. tem uma prova no mestrado, que é a defesa da banca. O que tá errado também pra Mas mim, aí tá? que tá. Como é que eu vou te dar o título de mestrado se você não provar que você incorporou toda... Nossa Tem cadeia de provas e educação é provas. errada, Mas assim, gente. não, Entendeu? o que eu tô só querendo dizer, e a gente, tudo bem, ele não gostou Não que gostei. a gente discordou da prova. Pra A mim tá gente, tudo errado, vamos desde o falar, ensino não, É uma fundamental. avaliação. não, tá tudo errado, mas já tem novos É que modelos. pra mim Tem. o problema anterior é esse. Agora, eu acho que o que precisa a é que a pessoa, que a necessidade seja gerada primeiro na pessoa. A pessoa tem que querer, Sim. ela tem que ver algum benefício, algum objetivo. Então, Andragogia. para que a Sim. pessoa paga a mensalidade, vai sexta-feira à noite, sábado, perde o fim de semana? É. Por quê? Porque ela vê um objetivo, ela vê que ali na frente, algo ela vai Ela vai alcançar. ganhar. Então, assim, dentro das organizações, como é que a gente faz esse deparo? Assim, como é que a gente faz com que essa pessoa veja um benefício para ela e não necessariamente para a empresa? Precisa ser um benefício indireto, talvez. Uhum. Agora, e essa pergunta vai para você, Felipe. Ah, Eu não tô pronto. nem aí. Eu tava tomando meu café aqui. Chupa essa manga. Com tanta ferramenta e conteúdo Capricha aí. disponível. Não se sinta coagido. Não, pode ser tranquila a pergunta. Pode ser a mais hardcore que for. Vamos lá. Hoje eu tô tranquila. Falei que é só ir calmo isso aqui hoje. hein? Endereços novos. Né? Felipe, como é que a gente faz para garantir coerência, né, nesse processo de aprendizagem e, acima de tudo, qualidade também? E mais, junto com tudo isso, como é que a gente faz para que a pessoa veja sentido nesse processo de aprendizagem? Como é que o RH faz para enxergar isso e aí todo mundo fica motivado e todo mundo sai ganhando? Bom, a gente falou de autonomia, então cada um faz o que quiser. Não sou eu que vou responder. É brincadeira. Isso, Felipe! Vamos embora! Acabou. Ó, o que eu acho que o RH... Não, o que ele faz e o que ele deveria fazer. Eu acho que o RH fica tentando buscar um lugar comum para todo mundo. Agradar todo mundo. Exato. Então, assim, eu vou lá, não, mas não é possível que todo mundo não vai gostar da dinâmica dessa forma, de como o conteúdo vai ser colocado aqui. Não, mas tá tudo lá no nosso LMS. Você escolhe, ó, tem podcast, tem a landing page, tá tudo aí. Como é que você não vai gostar? Mas você tô tentando colocar todo mundo nessa caixinha.
Então, eu acho que o RH faz isso, fica tentando buscar um lugar comum para todo mundo, o que não tem, né? Não, mas você falou aí de diferentes formas, de diferentes formatos para o mesmo conteúdo, Mas- já não é um passo. Mas você tá dando, tipo, eu vou dar, sei lá, o curso de feedback, de liderança, eu vou colocar tudo na landing page, ou na LMS. Tudo bem, você tem formatos diferentes, mas eu coloquei tudo lá. E aí eu posso acessar a minha universidade corporativa, a minha trilha fora daqui? Porque às vezes meu tempo tá no meu deslocamento entre a minha casa e a minha academia. Tem E eu vou empresas que não aproveitar deixam. este momento. E mais que isso, fazer uma outra provocação, que também é polêmico. Quem diz que todo mundo vou treinar a liderança da minha empresa em feedback? Precisa treinar todo mundo Exato. em feedback? É isso, é o lugar comum que a gente fica É um tentando lugar pôr. comum, exato. Porque quando a gente pensa em habilidade, a gente vai falar disso nos próximos episódios, Spoiler. a gente desfaz um pouco dessa lógica, né? Do treinar, eu preciso treinar toda a liderança nessa habilidade. Talvez de 50 pessoas, 10 sejam referência nesse assunto. Uhum. Esses 10 não precisam passar pelo treinamento que os outros 40 vão participar. Não. Talvez eles possam ser mentores que vão trabalhar em paralelo com os outros com o treinamento que essas outras pessoas vão passar. Então, a gente vai ter rodas de conversa facilitadas por essas 10 pessoas de referência enquanto líder, para eles não passarem pelo mesmo aprendizado. Porque se você coloca esses 10 na mesma sala para treinar esse assunto, é capaz desses 10 desmotivarem a turma toda. E aí, onde é que eu acho que está o principal problema quando a gente pensa em processos de aprendizagem? A gente para pouco para pensar em qual é o objetivo de aprendizagem. A empresa, às vezes, ela não tem clareza. Quando ela escolhe um treinamento de colaboração, ela não tem clareza do que isso vai trazer de ganho para o negócio. Por isso que, às vezes, é tão difícil a gente mensurar. Porque se a empresa contrata um treinamento de colaboração porque ela quer mexer esse indicador, esse ponteiro aqui, tá muito claro o que é que a gente vai medir. A gente faz o treinamento, dali 2 meses, 3 meses, 6, o que quer que seja, ela vai medir o mesmo indicador. Agora, eu quero um treinamento de colaboração. Por quê? Porque as pessoas têm que ir para É colaborar. melhor, Porque acho. é legal colaborar. Mas só isso não tá. é pior ainda. Às O vezes que você quer compra- mexer, né? Qual ponteiro você quer mexer? Compra uma trilhazinha lá de meia dúzia de vídeo falando sobre colaboração. E check. Acabou. Conseguir treinar. Joga no LMS e tá Por que tudo. isso é importante para você, para o seu contexto de negócio? O que isso vai mexer de resultado? Isso aqui? Então é isso que a gente vai medir quando a gente terminar o nosso treinamento. Sabe o que eu acho, no fundo? Que fica cada um querendo dar check. Você falou em dar check. Cada um fica querendo dar check na sua caixinha ali, Uhum. sabe? Uhum. Então, assim, quem tá no RH fala assim, a minha parte é organizar os conteúdos aqui. É isso. Fiz minha parte, sabe? E fecha os olhos. Uhum. O funcionário, por sua vez, minha parte é fazer esse curso aqui, vou fazer. Então, assim, na verdade, o que eu acho que falta é dedicação mesmo, de corpo e alma, assim, todo mundo ter a tal da Uhum. visão de drone, assim. Uhum. Por quê? Por quê? Perguntar por É isso. quê o tempo todo. Por que que eu tenho que fazer isso? Por É. que que precisa treinar isso? Mas o Felipe escapou, Não, né? Vocês eu tô aqui, perceberam? eu vou dar Não, dica, eu vou dar dica agora. Por favor. Não, a dica não. O que eu acho que o RH tem que fazer, então? Eu acho que tem que parar de querer dar caminho. O que que tem que dar? Contexto. Porque você não Uhum. precisa falar pra pessoa assim, ó, vai por aqui, tá? Aqui você vai conseguir aprender sobre colaboração. Uhum. Não, ó, a gente precisa aprender, a gente precisa chegar lá. Mas tá vendo tudo isso aqui em volta? Tem liderança, tem inovação, tem feedback, tem comunicação. Tudo isso aqui é contexto pra você chegar lá. Vai, meu filho. Escolhe. Claro, dá o contexto pra É. pessoa. E aí, Uhum. você precisa chegar lá. O que você vai fazer aqui nesse meio? Problema seu. E é isso. Isso é a resposta para a pergunta que eu estava fazendo pro Fê sobre como manter coerência e qualidade nesse processo mais autônomo de aprendizagem, né? Exato. Então, assim, a palavra Contexto. é contexto. Você Sim. concorda, Alberto? Eu concordo. Que E bom. eu acho que tem. Concordo por coincidência, né? Eu concordo, eu acho que tem uma mudança sutil aí também que o Fê trouxe, que é o seguinte: quando você vai nos RHs, você tem lá o gerente de treinamento e desenvolvimento. O que você acha que o gerente de treinamento e desenvolvimento precisa fazer? Treinamento. Dane-se a qualidade. Quantos treinamentos você fez? É por isso que a gente O tem. indicador dele é esse. O indicador É dele. número, né? Eu falei, eu sou gerente, eu sou analista de treinamento e desenvolvimento, eu sou analista de LMS. Aliás, essa palavra treinamento não dá, né? Não dá, cara. Por quê? Por que que não dá? Porque a gente está focando no meio e não no fim. Você tinha que ter um gestor de aprendizagem. E eu vou mapear qual é o nível de aprendizagem das pessoas hoje e vou levar para esse patamar por causa do contexto. A gente quer evoluir, a gente quer ser uma organização que aprende. Uhum. Então, você chega para um gestor de desenvolvimento, o que ele vai fazer? Programa trilha. Quantas trilhas você fez?
Você não tem um líder de aprendizagem avaliando o que é necessário aprender, quem são as cabeças mais relevantes no mercado que poderiam trazer e desenvolver a minha equipe. Então, eu acho que é uma mudança sutil e isso acaba contaminando a gente em outros tipos de KPIs. Quando a gente fala qual é a quantidade de treinamento, horas de treinamento que você deu para um funcionário. Ah, minha empresa deu 8 horas de treinamento por ano para os meus funcionários. Não vale nada. O treinamento ruim, Tá, mas 12 pera. horas. Tá, Ah, eu fiz mas- 16 horas de treinamento. Ninguém aprendeu porcaria nenhuma. E a gente fica se mas- gabando com isso. Tem relatório por aí Hum. que mostra assim, ó, a quantidade de horas treinadas no Brasil é tanto. E o que eu faço com esse troço? Cara, mas já não é melhor que nada? Talvez Pelo menos não. já não tá no caminho? Então, se for treinamento ruim, eu conheço. Não é porque eu trabalho na melhor consultoria do Brasil, E do mundo? mas eu conheço porque eu tenho de concorrente ruim, que às vezes a gente entra numa empresa, estamos entre amigos aqui agora, né? A gente entra em tanta empresa, a empresa vira e fala assim, dá para você me arrumar aqui esse treinamento? Olha o que fizeram aqui. Eu falei assim, bicho, mas por que você contratou essa companhia? Aí você olha lá a qualidade, você olha lá o conteúdo, você fala, bicho, esse negócio foi gerado por inteligência artificial no prompt mais básico. Me cria um treinamento de inteligência emocional e cospe. Não tem contexto, não tem profundidade, não tem nada. Aí ele chama a escola do caos para corrigir. Então, o nosso mercado é ruim, cara. Fê, assim como esse episódio virou uma confusão, a aprendizagem informal também pode virar confusão? Como é que faz também para não perder a mão nesse processo? Porque nós implodimos as universidades corporativas. Implodimos. Como é que faz para não virar uma confusão, total falta de controle? Porque é isso, né? Assim, é caos, né? Mas tem que ser o caos que a gente gosta, que a gente defende. Como é que faz? Precisa. Acho que assim, a gente precisa botar ordem no caos. É a partir dele que a gente consegue fazer coisas boas. E eu acho que a aprendizagem informal, ela é importante, ela tem que acontecer, ela acontece, você querendo ou não. O que a gente precisa entender é o objetivo disso que você está na informalidade aprendendo. Então não dá para também achar que absolutamente tudo na sua vida vai ter que de alguma forma te ensinar a algo. Vai, mas vamos escolher então o que vai te ajudar na tua carreira, o que vai te ajudar na sua vida pessoal, porque senão aí vira um caos fora de ordem mesmo. Então acho que você precisa entender os objetivos da informalidade. Tá tudo bem, precisa e vai acontecer. Mas entenda em quais pontos isso vai te ajudar, vai colaborar ali na sua formação. E o RH nesse cenário? E seja qual for a área da empresa responsável pela aprendizagem na organização. Porque aí a gente está indo muito além de dizer que é uma aprendizagem para a funcionária, para o funcionário. Pra vida. É um ambiente de aprendizagem dentro da organização, né? Uhum. E aí a gente está falando desde gestão do conhecimento até a aplicação prática do que é aprendido e como isso movimenta os resultados da organização. Como é que você recomenda que seja feita essa gestão do caos quando o tema é aprendizagem e uma aprendizagem com universidades corporativas implodidas? Ela caprichou aqui. Eu tenho uma dica ótima. Alberto Reutemann! Agora sou eu que domino aqui. Me dá a Havaiana aqui. Tem uma tendência muito interessante que é separar a função do business partner com a criação do talent partner. O business partner ele foi criado pelo David Urich para ser um grande parceiro do negócio, o próprio nome diz, né? Business partner. E em muitas empresas ele acabou virando um secretário, uma secretária que tira pedido do negócio. Então, Reportagem especial sobre esta profissão, sobre esta atividade, na revista Caótica, hein? Vamos Exato. colocar já as páginas aí. Você Uhum. pode baixar a revista Caótica, uma baita reportagem que a gente fez, que mostra justamente a ressignificação do papel desse tem profissional, que dessa baixar, profissional. gratuito, revista Caótica, sensacional. E um dos papéis novos hoje dentro da área de RH é o Talent Partner. O Talent Partner, ele reúne todas as estratégias de desenvolvimento da diretoria que aquele profissional atende. Então é super interessante porque toda aquela parte mais administrativa pesada do ciclo de gestão de pessoas, dos subsistemas, contratação, onboarding, demissão, benefícios, fica para um profissional que assume a prerrogativa mais administrativa. Mas a parte de estratégia, talento, aprendizagem, fica num profissional até mais sênior, que entende os desafios da área, acompanha os KPIs da área o tempo todo,
Faz um mapeamento de mercado. Sabe aqueles olheiros do futebol? Que você vai lá na várzea, vê aquela molecada jogando e fala assim, opa, isso aqui eu vou levar lá para o Barcelona. Esse profissional ele vai em outras empresas, ele fica mapeando quem são os talentos do concorrente para começar a procurar, mesmo sem ter a vaga aberta. Então, é alguém que está preocupado em desenvolver talentos e desenvolver diferencial competitivo. Entendi. Eu queria ouvir você um pouquinho sobre isso, Pedro. Pelo que você levantou nos relatórios, né, que foram fonte de pesquisas aí para formular o nosso hackbook definitivo de tendências. Qual é a grande recomendação, assim, ao implodir as universidades corporativas, para que isso não vire confusão dentro das empresas também e as empresas não percam o controle? Porque, de certo Claro. modo, a gente sabe que algum controle, pelo menos de resultado, tem que ter, né? E essa é a chave. É aí que eu ia chegar. As empresas, e aí a gente notou isso em boa parte desses nossos relatórios que a gente levantou como base, precisam ter clareza de onde elas querem chegar. Eu sei que é chovendo molhado, mas eu vou enfatizar uma frase que faz sentido. Essa questão do RH estratégico, e não só tirador de pedido. A gente, mas esse é chovendo molhado, todo mundo fala tal, mas a gente sabe aqui que a realidade Não nem faz. sempre é assim. Né? Quer entender do porquê que eu estou dando determinado conteúdo, determinado conhecimento. Eu tenho uma trilha de desenvolvimento em feedback. Por que você tem que ter feedback? Porque é importante, todo líder tem que saber dar feedback. O que a gente percebe com esses relatórios é que as perguntas vão ficar cada vez mais complexas. Por que é importante dar feedback? Não, porque as pessoas precisam entender se o que estão fazendo certo e o que não estão fazendo. Por quê? Porque isso vai mexer um resultado tal, eu vou conseguir entregar mais a minha área. Bom, chegamos em algum resultado específico, que justifica do porquê você treinar feedback. Preciso treinar sobre comunicação assertiva. Por quê? Porque todo mundo precisa saber se comunicar bem. Mas por quê? Não, porque isso vai fazer com que eu tenha menos retrabalho. Opa, começamos a falar de hora agente, está fazendo sentido. Eu tenho um indicador para mensurar o do porquê desse conhecimento. Então, o que aparece é que a discussão fica mais complexa. E a gente não vai se limitar mais só na primeira resposta. Porque sim. Porque todo mundo faz. Não, por quê? Vamos entender do porquê que esse conhecimento, que essa habilidade é importante para o nosso negócio. Eu preciso saber sobre isso por conta dessa entrega, desse resultado. Se eu tenho clareza desse deparo, fica muito mais fácil eu pensar em qualquer trilha de desenvolvimento, porque eu vou conseguir mensurar. Faz todo sentido, Pedro. Eu acho que assim, é o não ter várias empresas dentro de uma empresa, cada um trabalhando numa empresa. Então, dá a impressão que quem trabalha com aprendizagem tem uma finalidade em si mesmo ali, né? Então, assim, é uma área que tem a finalidade de criar os processos de aprendizagem ali e que, eventualmente, talvez não esteja se comunicando com o negócio. Então, é todo mundo olhando para o negócio, né? Meu Tico e Teco voltou aqui, agora eu vou responder sua pergunta, tá bom? Que já passou por todo mundo e voltou. Muito bem, Tá bom? venha. Não, mas só pra gente, pra não deixar aqui solto, né, gente? Senão vão falar assim, que é o Tico e Teco do Felipe. Não, mas tem uma questão aqui que eu acho que pro RH, pro business partner, pro talent partner, precisa parar de olhar para catálogo, parar de fazer tanta gestão de conhecimento e começar a fazer gestão de comunidade, que aí eu acho que amarra um pouco o que o Pedro trouxe, o que vocês já trouxeram, tanto o Alberto quanto a Amanda, na questão do mestrado. Que ok, tem uma questão tradicional ali, mas tem a troca. Né? Então, assim, você traz a sua experiência, você traz sua experiência, você troca com as pessoas ali. Então, ok, tem o informal? Tenho. Mas vamos fazer a gestão dessa comunidade? Você aprendeu como? O que você aprendeu? De alguma forma, você precisa ter essa troca, essa comunidade também de trocas informais. Então, parar de olhar para catálogo e olhar muito mais ali para o sistema, para a comunidade. Ótima dica. O Pedro falou algo que eu não podia deixar, não podemos encerrar esse episódio sem fazer uma provocação que a gente faz muito nos nossos planejamentos estratégicos com as empresas. A gente vai muito no momento de discutir com a empresa o planejamento estratégico, principalmente quando a empresa define qual é o número que ela quer para o ano que vem, né? Para o ano seguinte. Então, está todo mundo numa sala, geralmente o C-Level, e aí o presidente fala, olha, chegou lá o número da matriz, vamos crescer 30%. Ou vamos crescer o dobro. É comum, né, a empresa querer crescer muito mais do que o mercado, né? Roubando market share. E é nessas horas que o presidente... Roubando não, conquistando. Conquistando, né? O market share, né? Muito mais elegante, né? Rouba monte, Eu mas conquistando. Eu adoro né? conquistar market share. Conquistar market share. Adoro roubar. E é muito legal porque nessa hora que o presidente, o diretor ou o CFO mostra o número, no ano que vem nós vamos crescer 25%.
E todo mundo começa a balançar a cabeça, é isso, vamos crescer 25%, o mercado vai crescer 12%, nós vamos crescer o dobro, vamos nessa. Nessa hora a gente faz uma provocação para as pessoas que estão ali, principalmente para o diretor de RH e o diretor comercial. A pergunta que a gente faz é a seguinte: as pessoas que nós temos conseguem entregar esse salto de 25%? E a resposta é quase sempre não. Não, realmente o pessoal que a gente tem não dá. Vamos ter que contratar mais, vamos ter que treinar mais, vamos ter que... Então, em muitas vezes, a ambição de crescimento está desconectada com a estratégia de aprendizagem. Em nenhum momento, quando você está discutindo o número, a empresa para e fala assim, mas espera só um pouquinho. O que a gente tem que desenvolver nas pessoas para crescer 25%? É só vender mais? Claro que não. Senão a gente já teria vendido. E como é que faz para vender mais, né? Aí começa uma discussão de pessoas. Porque você não pode discutir número sem descolar de pessoas. E eu vou até mais longe, sabe, Alberto? Acho que não é sobre pessoas. É sobre capacidades. Também. Né? Tem a ver. É Tá sobre o que está na cabeça Claro. dessas pessoas, né? E aí sai, inclusive, a estabilidade mental. Porque se a gente crescer 25%, a gente esgota todo mundo. Porque não tem como entregar. Não tem como entregar, talvez, do jeito que é feito, né? Não tem processo, não tem sistema. Sim, exatamente. Todo mundo morre. Vambora. Bora! Chega de 5 choques nessa cadeira, vambora. É isso, né, gente? Vocês viram aí, baixa o Hackbook definitivo, ele deixa claro que o futuro do desenvolvimento é feito de autonomia, de curadoria, de aprendizagem contínua. Baixa aí, então, esse relatório para você entender aí no detalhe como é que você faz para transformar o aprendizado em estratégia e não em evento, tá? E não em coffee break. Na próxima segunda-feira, o tema é provocador também. Meu colega é um robô. Felipe vai adorar. Meu colega é um robô e ele trabalha melhor do que eu. Vamos falar sobre eficiência radical e os super workers. Que medo que eu tô desse episódio. Ciborgues. Vamos, Vambora. Seremos também super workers? A IA vai participar com a gente. Vamos, Perde não. IA vem, ela vem. Beijo, ótima Tchau. semana. E baixa. Baixa aí nosso Hackbook definitivo de tendências para o RH em 2026. Isso, não esquece de baixar. É pra baixar. Pra baixar. Vocês Não têm sei se algum vocês falaram. recado? Não sei se vocês falaram, né? Mas é pra baixar Baixa. o relatório. Isso. Só reforçando o que vocês falaram, baixa. Pra baixar o relatório. Pra fazer o quê? É pra baixar o relatório. Baixa. Mas antes que eu me esqueça, baixa o relatório. Não esquece de baixar o relatório. Tchau. Beijo!